Olá, bom, é o seguinte, esse vídeo, ele é tô costurando, pelo menos umas duas ou três matérias que estudei, enfim, segundo, para dois, falar quais que são as bases para os Estados Unidos se tornar aquilo que é hoje, ou seja, um império, né? Só que os Estados Unidos, obviamente, não nasceu sendo um império, porque, enfim, como muitos sabem, era uma colônia, e mesmo após a independência, para virar o que a gente conhece como Estados Unidos hoje, levou um bom tempo. Só que o start mesmo para se tornar tudo isso, né, todo esse verdadeiro império que tem influência no mundo inteiro, começou no ano de 1944 na cidade de Bretton Woods. Tá, o que aconteceu lá? Aconteceu uma convenção, uma reunião de vários países, várias nações. O Brasil também participou. E lá, a partir de lá, foram se estabelecidos vários padrões para o comércio e a política internacional. Detalhe que é importante explicar todo o contexto. 1944 era um ano, estava faltando um ano para se encerrar a Segunda Guerra Mundial. Algo que era consenso em geral, no mundo todo. A Europa, que foi o principal lugar, né, onde aconteceu a guerra, ia estar o quê? Quebrada, destruída, devastada. Europa Ocidental e o leste europeu, né? Não ia sobrar para ninguém. Então foram instituídas todas as bases do que ia acontecer, como que ia acontecer, a política externa, o comércio internacional. O primeiro ponto que é importante entender que a partir daí o dólar ele foi estabelecido como uma moeda, a moeda padrão para o comércio internacional, porque antes era uma relação bilateral. Vamos pegar o exemplo, se o Brasil fosse vender para outro país, exemplo, não sei, Japão, ia ter uma conversão não do real, né? Porque na época nem era real, do real para moeda da moeda do Brasil na época para moeda do Japão. Só que a partir do Bretton Woods isso muda. Vai ter que converter da moeda para o Brasil para dólar e do dólar para a moeda do Japão. Isso facilitou muito para os Estados Unidos, por quê? Porque a moeda oficial dos Estados Unidos é o dólar. E sendo sua moeda oficial o dólar, ele pode negociar com ele que ele bem entender a hora que ele quiser. Beleza. Outra coisa que foi estabelecido, a partir daí, foi se criado o FMI. É o que? Fundo Monetário Internacional. Ele foi idealizado pelo economista James Maynard Keynes. Inclusive, ele viu a construção, o nascimento do Fundo Monetário Internacional e pouco depois disso ele veio a falecer. Só que qualquer responsabilidade da FMI fornecer um empréstimo de dinheiro para nações, para países que se encontram em necessidade. O Brasil é um dos países que volta e meia recorre esse empréstimo de dinheiro pelo FMI, inclusive um dos que mais um dos gestores que mais pegou recurso do FMI foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas não para por aí. Foi se criado também o Banco Mundial, que é um Banco Mundial de Reconstrução, também conhecido como BIRD, né? Ele tem uma função um pouco mais social, não é simplesmente um empréstimo de dinheiro, mas atuar de maneira social na reconstrução de algum país atingido por algum tipo de catástrofe, acidente, coisa do tipo. Depois disso, outra coisa que foi criado, a OTAN. A OTAN não tem nada a ver com comércio, pelo menos não de maneira direta, de maneira indireta. Foi se criado em 1949, que é o Tratado do Atlântico Norte, em inglês é NATO, North Atlantic Treaty Organization. Qual é o objetivo? Impedir, barrar o avanço da União Soviética. Na teoria vai dizer que é tipo defesa mútua dos países que são membros e parte disso é verdade. Só que o principal objetivo quando ele nasceu, que foi logo bem no comecinho da Guerra Fria, foi impedir a expansão da União Soviética, que cuidou da reconstrução do leste europeu através do Comecon, que era um programa de reconstrução financeira dos países
ali perto. Inclusive, teve uma certa grande influência em metade da Alemanha. Então, metade da Alemanha tinha influência dos Estados Unidos e metade da Alemanha tinha uma baita influência da União Soviética. Beleza, foi se criado também a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Pelo menos em tese, a ONU é responsável de cuidar da paz mundial para que possa, tipo assim, impedir que houvesse conflitos diretos, como por exemplo, acabei de citar, a Guerra Fria. Não teve nenhum conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até porque se tivesse, não ia sobrar mundo, não ia sobrar planeta Terra, né? Mas houve conflitos micros, indiretos, em diversos lugares que teve apoio de ambas as nações, como por exemplo a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã teve uma forte participação norte-americana, deixou diversas pessoas feridas, o país devastado, houve uso de armas químicas. Então, a partir de 1944, que os Estados Unidos começa a se expandir como um império. Então, o dólar é espalhado para todos os lugares, sendo uma moeda universal nessa troca. Cada país tendo precisar ter uma certa quantidade de dólar em caixa, facilita pra caramba para os Estados Unidos. Outra coisa que facilitou pra caramba para sua hegemonia é a criação da OTAN, como eu falei, o Tratado do Atlântico Norte, e foi se espalhando para vários países que se adentraram com esse acordo de defesa mútua, né? Uma vez que a União Soviética também estava se espalhando e também criou o pacto chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia ele tem esse objetivo de uma defesa dos países membros da União Soviética. Beleza. Agora, um fato extremamente importante foi chamada Crise dos Mísseis. Aconteceu no ano de 1962. O que acontece? A União Soviética botou mísseis de alta destruição em Cuba. Cuba, obviamente, perto dos Estados Unidos, objetivo óbvio, né? Destruir os Estados Unidos. Só que outro fator importante que tem que levar em conta que antes de quase que aconteceu toda essa briga de maneira literal entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas como teve toda uma negociação diplomática, felizmente isso acabou não acontecendo. Inclusive até o Brasil estava envolvido nessas negociações diplomáticas. Roberto Oliveira Campos era um dos embaixadores do Brasil, ele estava envolvido nessas negociações, ele estava lá vendo tudo que estava rolando lá. Então, felizmente, não aconteceu nenhuma guerra de maneira assim mais direta entre ambas as potências. Só que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não poupou esforços para demonstrar o quanto o lado deles é o melhor, não só através de um esforço militar mediante a OTAN, mediante o apoio de microconflitos, mas outra coisa importante que aconteceu foi o apoio de diversos golpes militares na América Latina, uma vez que Cuba já estava com uma forte influência soviética, já era um satélite, algo que era parte da União Soviética, porém na América Latina, e vizinho dos Estados Unidos. E o que acontece? Com esse medo, esse receio da influência soviética se expandir, houve apoio em vários países, Chile, até no Brasil. Até no Brasil houve esse apoio de golpes militares para impedir. Houve esse receio dos Estados Unidos perder mais aliados na Guerra Fria, tanto que em 1964 acontece isso. E em 1979 houve toda uma guerra no Afeganistão, mas essa guerra não começou exatamente assim do nada. Houve toda uma, como que eu posso dizer, da parte dos Estados Unidos, essa coisa de preparar, plantar conflitos internos, é documentado por ex-agentes do Exército dos Estados Unidos. Inclusive, braço direito do gente que era importantíssimo, confiável do presidente dos Estados Unidos na época, acho que era Jimmy Carter,
que eles plantaram todo o conflito lá interno para atrair a União Soviética para a guerra. Eles treinaram pessoas dali, os Estados Unidos treinou algumas pessoas dali, inclusive um deles foi Osama Bin Laden, que foi treinado, armado pelos Estados Unidos, para que houvesse esse combate. Foram 10 anos de combate, de 79 e 89. A princípio, o último líder da União Soviética, que foi o Gorbachev, Mikhail Gorbachev, ele investiu fortemente em armar o exército, só que, enfim, depois ele investiu na guerra, investiu bastante, mas essa guerra desgastou a economia da União Soviética, e o Afeganistão era parte daquilo lá, da União Soviética. E é óbvio, quem saiu vencendo foi os Estados Unidos. E a questão militar, o complexo industrial militar dos Estados Unidos, eles vivem disso. Necessita-se criar guerras para que os Estados Unidos saia cada vez mais fortalecidos militarmente, não só através de mais países aderindo à OTAN, mas também de venda de essa distribuição de armas, né? E é lógico, a União Soviética ficou cada vez mais enfraquecida, os Estados Unidos saiu favorecido, e os Estados Unidos não investiu na questão apenas militar, mas na questão também da cultura pop. Nota-se diversos filmes, seriados, tudo que a gente vê por aí de entretenimento favorecendo a narrativa ocidental. Tanto que, do outro lado, a União Soviética estava cada vez mais enfraquecida, quebrada internamente, protestos internos do outro lado, o lado ocidental, Europa Ocidental, Estados Unidos principalmente, sendo cada vez mais fortalecido internamente. E externamente, lógico, né, que a partir de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev ele declara o fim oficial da União Soviética, sendo substituído pelo Boris Yeltsin, e a Rússia é totalmente quebrada, destruída por dentro, as ex-repúblicas soviéticas também totalmente assim quebradas, e vários desses países entraram para o lado ocidental da coisa, na questão da economia e na questão militar também, uma vez que países banhados pelo Mar Báltico, como a Estônia, Letônia e Lituânia, entraram para a OTAN. E a OTAN cada vez mais foi se expandindo a partir do ano de 1997. Mas isso é tema para uma parte 2 e é isso aí, ou parte 2.2, não sei, vamos lá. Então, na próxima, vou continuar falando das bases do Império dos Estados Unidos, porque é um assunto muito amplo. E até mais.